Man works from sun to sun. Women's work is never done. And I remember being puzzling over this and thinking about it as a little girl and thinking, well, that's really true. Because my father goes off when the sun comes up and he comes back at night and he takes his paper and sits down and he's served dinner. And after dinner, my mother cleans up the kitchen and she oversees homework and she bathes us and puts us to bed. And I thought, he has the job that finishes, and hers is never done, even on weekends. Lindo esse vídeo da Meryl Streep, né, gente? Pois é. Nesse vídeo que vem a seguir aqui depois para vocês, eu tô falando sobre essa vida, essa dupla jornada de nós, mulheres. Mulheres que somos mães, somos empreendedoras, cuidamos de uma casa e muitas vezes a gente não dá conta de tudo, né? E fica pesado, fica muito pesado. Então, às vezes os cuidados com a casa, com tudo mais que acontece, né? A gente elege como prioridade e a gente ainda se sobrecarrega no nosso trabalho. Muitas vezes acreditando que o nosso trabalho vai ser a fonte de prazer, vai ser a fonte inesgotável de saciedade, já que a gente tem dupla jornada, já que não sobra tempo para muita coisa, né? Se temos que cuidar, então quando não estamos cuidando, quando estamos trabalhando, que é algo pra gente, que alimenta o nosso ser, ali estaria a felicidade, né? Como se uma coisa fosse oposta à outra. Pois eu te digo que esse é um método que a gente vai implementando na nossa vida, que a gente nunca vai alcançar a plenitude, nunca. Porque a gente vai se cobrando cada vez mais, a gente vai se sobrecarregando em várias lidas e a gente tem que aprender a dosar. Eu fui me afastando um pouco nas últimas 2 semanas devido a tantos compromissos. Só que aí o que aconteceu? A minha criança interior, né, que eu tenho um nome para ela, que é a pessoa, a persona dentro de mim que eu carrego para a vida, que é aquela que me faz extremamente feliz e que eu preciso também educar. Então, essa criança interior, né, ela realmente não entende muito. Ela quer porque quer e ela é pirracenta, né? Quando eu estivesse vendendo crochê, quando eu estivesse empreendendo, aquilo ali me daria muita alegria. Daria alegria para minha criança. Faria a minha criança feliz, porque é onde ela estaria usando os talentos dela. Eu sempre falo nas minhas lives e falo nos meus vídeos que a minha arte, o meu crochê são como os meus desenhos, tá? Toda pessoa que tiver contato com uma criança vai ver essa criança desenhando, né? E mostrando pro outro, olha, esses são os meus desenhos, olha o desenho que eu fiz, olha como o desenho que eu fiz é bonito. Então, a nossa arte, a nossa expressão da nossa alma, né, que é a nossa arte, nosso trabalho artístico, nada mais é do que a nossa criança interior colocando para fora tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela acha lindo e maravilhoso. E aí eu estava sem tempo para fazer crochê. E a minha criança, ela estava furiosa com isso. Porque ela queria botar todos os talentos dela ali para jogo, né? Ela queria brincar, era como se fosse uma criança insistentemente para você ali, pedindo para você ir pro parquinho. Eu quero ir pro parquinho, quero ir pro parquinho, quero ir pro parquinho. O tempo todo falando. E isso foi me dando uma raiva, sabe? Então, quando eu ia cuidar de alguma coisa em casa, ou ia resolver alguma coisa na rua, aquilo me batia uma frustração, gente. Mas tem dias que a gente precisa dar prazer pra gente, né? Pra gente mesmo, fazer coisas que são só exclusivamente pra gente. E aí o que acontece? Eu vi que a única forma
de eu saciar essa criança, de eu obter esse resultado que ela tanto esperava, era do crochê. Gente, do meu trabalho, eu apostei todas as fichas no meu trabalho, então quando eu não conseguia de fato estar trabalhando por causa das milhões de tarefas que eu tinha que fazer, aquilo me entristecia. Então eu levava uma expectativa para o meu trabalho, para o meu crochê, de que aquilo ali ia me dar a felicidade, que quando eu estivesse fazendo crochê, trabalhando e vendendo, era ali que estava a felicidade. A felicidade só poderia estar ali. Gente, eu levei uma cobrança excessiva para um lugar que para mim é sagrado. E eu errei muito ao fazer isso, muito. Porque esse lugar sagrado não cabe cobranças, não cabe subjugação. Ele é um lugar de produção dos meus talentos, né? Então, saber dosar, saber ter esse equilíbrio é muito importante. A gente, no meio de tantas mil tarefas que a gente tem, a gente escolher, por exemplo, só 3. Não, hoje eu não vou fazer todo o calendário de atividades. Hoje eu vou escolher 3. E eu vou me concentrar nessas 3 de forma que eu tenha espaço para criar, que eu tenha espaço para desenvolver os meus outros talentos que tanto são importantes para mim, sabe? Que tanto me acalentam o meu coração, né? E eu não vou levar a culpa para dentro do meu trabalho. Eu não consegui produzir porque eu tive que fazer tantas coisas. Ou hoje eu não consegui atender, eu não consegui sair para fazer as minhas atividades fora porque eu adoeci. Então aí eu vou me sentir culpada por isso. Eu preciso de cuidado, eu sou a pessoa que mais precisa de cuidado, né? E esse cuidado não pode vir com culpa, ele tem que vir com acolhimento, né? Então, as minhas necessidades, muitas vezes elas se apresentam de forma material, mas elas não são a única fonte de satisfação. A satisfação, o amor próprio, aquilo que te acalenta o coração, ele não pode estar em um lugar só. E se por um acaso eu adoecer, se por um acaso eu sair aqui na rua sem querer ouvir, não vi, não olhei e fui atropelada e quebrei o braço direito que eu faço crochê. E aí eu não vou poder fazer crochê, né? A não ser que eu seja uma pessoa super dotada que consiga fazer crochê com a boca, né? Amarrando alguma coisa no meu braço para eu fazer crochê. Não é o caso, né? E aí, se eu ficar impossibilitada de fazer crochê, eu vou sentir essa decepção, eu vou sentir esse sofrimento, porque todas as minhas fichas estavam apostadas ali. A minha única esperança de ser feliz estava ali no meu trabalho. De forma que todo o resto do meu mundo, todo o resto dos cenários imensos que existem, né? Estavam estavam opostos ao meu prazer. Eu estava fazendo isso com o meu crochê. Eu estava entrando ali naquele modo automático de apostar todas as minhas fichas ali e a única fonte de felicidade que era só para mim, que não envolvia outra pessoa, era o crochê. E a gente precisa de outros momentos na nossa vida de paz, outros momentos regenerativos também. Não só colocar todas as fichas ali como se fosse a única coisa, sabe? Os momentos sagrados de autocuidado, eles são elegíveis, que você pode escolher e eleger aquele momento como o momento que te alimenta, né? Esse momento que te alimenta não tem que vir só do seu trabalho, né? Quando você pensa assim, uma coisa exclusiva que tem só a ver com você, você que está na posição de cuidadora, você que cuida de tantos e cuida de tantas coisas, o que você elege como é algo que é só seu?
é só o seu trabalho mesmo? É só esse momento que você dedica ali para a distribuição dos seus talentos, né? Eu tenho talento de fazer um brinco de crochê e vender esse brinco de crochê, mas eu tenho talento também para ter uma ótima conversa com uma amiga e aconselhar essa amiga. Eu tenho talento, muitas vezes, em me conectar com Deus e fazer orações que saem de dentro da minha alma, sabe? Que consegue abençoar cada pessoa que faz parte da minha vida, que eu consigo entender as dores de cada pessoa, né? Eu tenho o talento, muitas vezes, de usar a minha mediunidade a favor de alguém, a favor de mim mesma. Eu tenho vários talentos. Às vezes é o olhar. O olhar é você estar, às vezes, num lugar que você vê tumulto e você olhar uma pessoa e o seu olhar diz muito, mais do que suas palavras, sabe? E isso é uma coisa que tem que vir para te nutrir. Você não pode apostar todas as suas fichas só em algo que vai te dar retorno material. Mas em alguns momentos você consegue reconhecer as paixões, né? As imaginações de criança, que aquilo ali é uma coisa muito especial para ela. Então eu não sou contra o consumismo, assim de forma radical, não sou. Eu acredito que nós precisamos cuidar muito do sentimento de privação material, privação emocional também. A gente tem que estar atento a esse sentimento para isso não se tornar um sofrimento, né? Para a gente não se privar demais, para a gente fazer escolhas certas, né? Porque tanto se você consome exageradamente, quanto quando você não compra nada, são dois extremos. O ideal é você ter um equilíbrio em relação a isso, né? E é lógico que eu quero galgar esse caminho, eu quero chegar nesse ponto em que eu vou parar de só investir no negócio e vou começar a fazer retiradas que me saciem, né? Que saciem as minhas necessidades materiais. Então, hoje não é essa a minha realidade ainda, mas eu consegui aprender que eu não preciso esperar isso só de mim, que tá tudo bem. Por exemplo, eu conversar com meu marido e nós dois fazemos o planejamento desses gastos, né, dessas conquistas, né, que eu não preciso dizer para mim que agora que você voltou a trabalhar, que você voltou a empreender, você vai se bancar sozinha. Todas as suas necessidades serão atendidas somente através do seu trabalho. Gente, não é assim, né? Porque a mulher em casa, ela se dedica muito. Ela se dedica muito. O mundo hoje anda muito complicado em relação ao individualismo, né? E esse não é o meu caso aqui na minha família. Meu marido é muito generoso comigo. Ele sabe valorizar, né, todo esforço empreendido. Mas isso era uma coisa minha, que eu não queria dar despesa, né? Isso vem lá de trás, muito lá de trás, daquela adolescente que dependia dos pais, mas fazia o máximo para não depender, porque não se via atendida, né? Tinha uma infância muito humilde, então essas lembranças todas vêm lá de trás e trago aqui para a realidade, né, de hoje, com aquele sentimento de, não, eu preciso ser independente, porque se eu for dependente, eu vou ter dificuldades. Eu vou ter dificuldade de aceitação, eu vou ter dificuldades para suprir essas necessidades, né? Eu não sei pedir, eu não sei gastar, não sei fazer uma compra, eu tenho dificuldades financeiras com isso. Então, tudo isso precisou ser muito trabalhado nas minhas sessões de terapia, né? Eu ainda estou caminhando nisso, né? E tudo vai caminhando para tirar esse
peso do meu crochê, né? Esse peso de que é o único lugar que vai ser a fonte inesgotável, né? De atendimento pessoal, né? O crochê, ele está aí. No meu empreendimento, ele está aí, ele está funcionando, ele tem um prazo para correr, né? Graças a Deus, está evoluindo muito bem. Mas enquanto ele evolui, eu preciso buscar a minha felicidade também, né? Atender as minhas necessidades materiais, as minhas necessidades emocionais, tentar conversar com a minha família, ver o que melhor pode ser feito, tentar buscar opções de saciedade emocional que não estejam relacionadas somente com compras. Isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, comenta aí o que você achou e manda para aquela pessoa especial que precisa de mais momentos elegíveis de prazer que não tenham a ver só com trabalho ou cuidados com o lar.